Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos conversar um pouquinho sobre gases reais e tentar entender qual é a diferença, né, entre gases reais e gases ideais, que geralmente a gente aprende como gases ideais, né, e usa algumas fórmulas para os gases ideais, que nem o PV igual a nRT, que é a equação de Clapeyron, e existe equação também para gases reais, né, que é a equação de Van der Waals. Então a gente vai ver que a equação de Van der Waals, ela considera algumas coisas importantes, por exemplo, as interações intermoleculares, que a gente hoje em dia já tem uma ideia, né? Antigamente, quando estava criando a equação de Van der Waals, né, que ela é bastante antiga, de séculos atrás, a gente não tinha essa ideia clara das interações intermoleculares e tentava investigar o que está acontecendo, né, com essas interações e com a influência disso na pressão e no volume que o gás ocupa, né? Porque a equação de Van der Waals ela vai usar exatamente isso, né? Uma correção para esses detalhes. Então, para quem está muito perdido aqui e não sabe nada do que eu estou falando, né? A gente tem os gases ideais, que eles podem ser estudados pela equação de Clapeyron, então é aquela famosa do PV igual a nRT, que o pessoal chama de padre voador não retorna à Terra, né? Já os gases reais são estudados pela equação de Van der Waals. E a equação de Van der Waals é a mesma coisa que a de Clapeyron, né? Onde é que o P é a pressão, N é o número de mols, V é o volume. O R é uma constante, né, que corresponde a 0,082 atm litro mol por Kelvin. Se está sendo usado, né, essas unidades, se tu mudar essas unidades aqui, a gente pode ter uma alteração desse valor, né? Mas geralmente é essa aqui que para vestibular a gente mais usa. Lembrando que isso aqui é nível de ensino médio, né? Vestibulares um pouquinho mais cruéis que cobram a equação de Van der Waals. O T é a nossa temperatura e A e B são as constantes empíricas que variam de para gás e gás, né? Cada gás vai ter, por exemplo, a sua intensidade de ligações intermoleculares, vai ter o seu volume de molécula, né? Só lembrando que são chamadas também de constantes de Van der Waals, né? E o B, e quando a gente fala que é o volume da molécula, né? Tenta não confundir com o volume que a molécula ocupa, isso são coisas diferentes, né? Uma coisa é o volume da molécula, né? Outra coisa é o volume que o gás ocuparia, né? Então vamos começar por esse detalhe. Imagina que a gente tem aqui um recipiente e nesse recipiente, né, tem um volume que as moléculas ocupam. Só que esse volume que as moléculas ocupam, eu preciso desconsiderar o volume das moléculas. Então, imagina se eu pegar aqui moléculas, né, que tem várias geometrias. Então, eu vou ter vários volumes, digamos assim, né? E cada molécula aqui, ela vai ter o seu volume. Então, qual é o volume que ela ocupa, né? O volume que ela ocupa é esse espaço vazio, que está entre as moléculas, né? Eu não posso considerar o volume da molécula junto. Então, eu vou chamar de V o volume do recipiente, que é todo esse volume do recipiente aqui. E esse volume do recipiente, ele é o espaço vazio mais o volume dessas moléculas. Ou se eu quiser o volume do espaço vazio, né? O que eu teria que fazer obrigatoriamente? Ou eu teria que fazer o volume, né, do recipiente menos o NB. O NB, olha só, o B é o volume que um mol de moléculas tem. Se eu juntar um mol dessas criaturas aqui, quanto que vai dar, né? Vai dar um volume pequenininho, muito pequenininho. Se eu multiplicar aqui pelo número de mols, né, já que isso aqui, o B é para 1 mol, eu multiplico pelo número de mols, então eu vou saber qual é o volume que as moléculas estão ocupando aqui. Quer dizer, o volume das moléculas, né? E aí depois eu vejo qual é o volume que elas estão ocupando, que vai ser esse espaço vazio. Então, o volume do recipiente é, se a gente fizer esse cálculo, né, o espaço vazio mais o volume das moléculas. Como eu quero esse volume aqui, que seria o volume do gás real, ele vai ser o V, que a gente usa aqui do volume do recipiente, né, na fórmula de Clapeyron, menos o volume das moléculas, que nesse caso só depende da quantidade de moléculas, beleza? Bom, agora vamos tentar ver
esse fator aqui que é da pressão, né? Então, primeiramente, é legal você ver que a pressão real, né? Ela é menor que a pressão ideal. Por quê? Porque quando essas moléculas aqui, elas estão em movimento, ó, essa molécula está em movimento e vai bater na parede do recipiente, cara, isso é legal você saber, que a molécula batendo na parede do recipiente, e essa frequência de colisões, né, na parede do recipiente é que vai originar a pressão. Só que essa pressão aqui no gás real, ela pode ser diminuída porque uma molécula pode acabar interagindo com a outra molécula. Então, devido a essas interações, a frequência com que ela vai bater na parede pode ficar menor. E tem mais, além de mudar a frequência, né, pode mudar a força. Porque em vez de ela bater muito forte, como ela acaba interagindo com as outras moléculas, ela vai bater um pouco mais fraco, digamos assim. Então, eu vou escrever isso para vocês, tá? Que a pressão do gás real, geralmente, ela vai ser menor. Por quê? Por culpa das interações intermoleculares. E isso resulta, né, numa diminuição da frequência. E a pressão é, né, a frequência com que elas estão batendo aqui na parede do recipiente. E também a força. Então, são dois fatores que vão influenciar os choques das moléculas na parede do recipiente. Bom, essa diminuição é muito lógico que ela é proporcional à concentração de moléculas. Quanto mais moléculas eu tiver aqui, maior vai ser a interação entre as moléculas e, consequentemente, diminui mais ainda a frequência de colisões na parede do recipiente. E quanto mais moléculas eu tiver, né? Ó, mais moléculas eu tiver, vai diminuir a força também que essa molécula vai bater na parede do recipiente. Só que olha só, não adianta ter um monte de moléculas e o volume aumentar. Então, na verdade, é concentração, né? Então, a parte importante que é a concentração, que eu vou aumentar a concentração, só que essa concentração, repara que ela influencia em dois fatores, né? Tanto na frequência quanto na força. Então, por isso que esses dois fatores, né? A gente vai levar eles ao quadrado, porque eles vão influenciar de um jeito um multiplicado pelo outro, né? Não só na frequência, mas também pela força com que elas batem na parede do recipiente. Então, eu poderia igualar que a pressão real é igual à pressão ideal se eu colocasse alguma coisa aqui, né? Por exemplo, eu poderia escrever assim, né? Que a pressão real é igual à pressão ideal menos essa interação, né? E essa interação tem que ser proporcional à concentração, que é o número de mols por volume. Então, para a gente dar uma ajustada aqui, a gente vai ter um coeficiente, né? Que se a interação for fraca, essa concentração não vai ter tanta influência assim. Agora, se a interação entre as moléculas for forte, essa concentração, né, vai ter bastante influência. Então, esse P que a gente usa aqui, né, na equação de Clapeyron, a gente, como ele é a pressão ideal, né, a gente vai substituir isso aqui, né? Então, a pressão ideal é igual à pressão real mais o coeficiente, né, A vezes a concentração de moléculas, elevado ao quadrado, porque elas influenciam na frequência e na força. Então, por isso que esse P aqui, né, a gente pode trocar por isso aqui, onde esse P que vai estar aqui agora, né, vai ser a nossa pressão real. E esse V aqui, né, ó, que é o volume real, ele é o volume do recipiente menos NB. Beleza? Acho que deu para entender um pouquinho sobre, né, a equação de Van der Waals. Agora, olha só. Se eu pegar as constantes aqui de Van der Waals, né, por exemplo, o A e o B, qual desses gases aqui é o que mais se parece, né, com o gás ideal? Se esse A aqui ele for zero, ele vai tornar tudo isso aqui zero. Então, se ele torna isso aqui zero, qual é o gás que chega mais perto do zero aqui? É o hélio. E o B também, se o B for zero, né, quanto mais perto do zero, ele vai anular essa parte e fica mais perto do gás ideal. Então, o hélio, entre esses que estão aqui, né, ele tem o menor valor e o hélio seria o gás, digamos assim, mais ideal, até porque as forças, né, que atuam sobre as moléculas de hélio, né, essas moléculas monoatômicas formadas por um átomo só de hélio,
elas são realmente muito fracas, assim, então a gente pode meio que desprezar elas, né? Então, o hélio é mais parecido. Existe uma outra maneira, mas aí, agora que tu entendeu, a gente pode dizer isso, né? Quando que eu vou ter um gás ideal, né? Ou um gás real se comportando que nem um gás ideal? Pensando muito simples. Cara, é quando eu não tiver ligações intermoleculares, né? No estado líquido, eu tenho ligações entre as moléculas. Então, tem ligações intermoleculares. Então, eu preciso me afastar do estado líquido, né? Então, se eu aumentar a pressão, eu meio que vou liquefazer o gás. Então, de preferência, seja uma baixa pressão. E também não pode ser baixa pressão de tal maneira de ter um sólido, né? Que então, de preferência, o estado gasoso que seria melhor para a gente seria essa região aqui, né? Que região é essa? É uma região de alta temperatura e uma região de baixa pressão. Então tem que ser baixa pressão, só não pode ser nessa baixa pressão aqui, né? Digamos, ó, que aqui é uma região de baixa pressão. Só não pode ser baixa temperatura, tem que ser alta temperatura para ele chegar longe, né, desses estados aqui sólido e líquido, beleza? Bom, se você entendeu só isso aqui, já é uma grande conquista para nossa aula aí, beleza? Bom, eu vou deixar para vocês aqui então um vídeo que vai ser um exemplo da aplicação da equação de Van der Waals, que já caiu nos nossos vestibulares, e mais algum outro vídeo que possa ter a ver com a nossa aula aí. Então, valeu, gente. Bons estudos aí. Um forte abraço. Tchau.